Ação de antibióticos com base no ciclo reprodutivo de bactérias. Para entender o funcionamento dos antibióticos, devemos partir do início óbvio. O que é uma bactéria? Bactérias são micro-organismos procariontes capazes de interagir com o material genético de diferentes espécies animais, vegetais e também com outros organismos microbianos. Abundantes e de amplo interesse econômico e biológico, existem espécies de bactérias inofensivas e outras patogênicas. Entretanto, para conhecer o efeito das bactérias em organismos eucariontes, é essencial conhecer também o seu ciclo reprodutivo. Reprodução de uma bactéria. As células microbianas possuem tempo de vida limitado e uma espécie é mantida apenas como resultado do crescimento contínuo de sua população. As bactérias possuem reprodução assexuada, geralmente por fissão binária de sua única célula. Quando uma célula eventualmente separa-se para formar duas células, dizemos que ocorreu uma geração, e o tempo requerido para esse processo é chamado de tempo de geração. Durante o tempo necessário para que esse processo ocorra, o número total de células e a massa duplicam-se, podendo elevar-se muito rapidamente. O aumento no número de células numa cultura bacteriana pode ser expresso como uma matemática simples, baseada em uma progressão geométrica de razão 2. Quando uma célula origina duas células, esse processo é expresso como 2 elevado a 0, 2 elevado a 1. Isso se repete sucessivamente e há uma relação fixa entre o número inicial de células presentes em uma cultura e o número final após o período de crescimento exponencial. Essa relação pode ser expressa como n igual a n0 vezes 2 elevado a nzinho. A partir dessa relação, podemos definir uma fórmula que demonstra o crescimento exponencial de bactérias em organismos eucariontes. Nzinho é igual a 3,3 vezes log de nzão menos log de n0. Onde nzinho é igual ao número de gerações, nzão é o número final de células e n0 é o número inicial de células. E a partir do cálculo de n, podemos encontrar o tempo de geração, aqui chamado de g. G é igual a t sobre n, onde g é o tempo de geração e t é o tempo. Após os cálculos, é possível deduzir o crescimento exponencial e, consequentemente, o número de células. Através desses cálculos, para bactérias das espécies X e Y, é possível descobrir o intervalo de tempo em que se deve aplicar os antibióticos X e Y, equivalentes para cada espécie por meio da obtenção do tempo de geração G da população. E qual o efeito do antibiótico no crescimento bacteriano? A maioria dos antibióticos são geralmente inibidores de um processo bioquímico da bactéria, como a síntese proteica, impossibilitando a sua reprodução e crescimento celular. Por último, só para efeito de curiosidade e aproveitando o assunto, não podemos interromper um tratamento bacteriano. Por quê? Normalmente, a taxa de morte celular é muito mais lenta do que a taxa de crescimento e células viáveis podem permanecer em uma cultura por meses ou até anos. Logo, não se pode interromper um tratamento bacteriano antes do tempo previsto pelo médico, uma vez que uma simples melhora não significa a morte total da população de bactérias causadoras da doença.